Bom dia, hoje é mais um dia de DDD, que são as dicas de Dungeons and Dragons. Hoje eu resolvi trazer esse assunto para a gente falar no nosso café alquímico, que é sobre o efeito surpresa, como funciona essa mecânica de efeito surpresa em Dungeons and Dragons, porque é um assunto que eu fiquei devendo, porque o Alan já pediu isso lá no vídeo 9, né? Ele pediu, fale sobre a percepção e como ser surpreendido. E eu acabei separando esse conteúdo e esqueci de montar o vídeo. Então eu tô pedindo desculpa pelo atraso, Alan, mas saiu. Vou falar agora sobre como funciona o efeito surpresa na quinta edição. Vou falar a mecânica de como ela funciona e como a gente pode interpretar e trabalhar isso. Então, se você pegar no livro do jogador, a ordem do combate, a primeira coisa que é tratada lá, né, um dos tópicos é o efeito surpresa. Como que isso funciona, né? E eu trouxe aqui uma ilustração. Que seria, por exemplo, um encontro numa viagem e existe uma emboscada armada naquele encontro. Então aquela emboscada vai ativar o início de um combate a partir de uma situação em que há a tentativa de quem está emboscando de surpreender os viajantes. Só um exemplo, né, para a gente poder ilustrar essa mecânica, como que ela é feita em regra. Então a ideia é a seguinte: primeiro, existe uma série de situações no jogo onde alguém pode ser surpreendido. E uma delas é, por exemplo, essa emboscada que eu trouxe aqui. Então, quando a gente tem essa situação em que uma batalha, em que um encontro vai gerar uma ação de emboscada, tentativa de emboscada, a gente aplica essa regra de efeito surpresa. Então, como que ela funciona, né? Se ninguém estiver tentando emboscar, for um encontro em aberto, dá a iniciativa comum. Mas quando tem essa situação, uma das mecânicas é a comparação de um teste de destreza, né, de um stealth, contra a percepção passiva. Quem está tentando emboscar faz um teste de destreza, um teste de stealth, contra a percepção passiva de quem está viajando. Porque, de uma forma geral, os ability checks na quinta edição, eles exigem uma ação. Então, a gente às vezes tem essa dificuldade, né, de ficar fazendo percepção contestada. De uma forma geral, usa passiva. Insight e percepção você usa passiva. E é um teste de stealth contra a percepção passiva de quem está viajando. Beleza. E aí, outra coisa que também é previsto na regra, né, é que se ninguém perceber... Então, as criaturas que estão tentando fazer emboscada fizeram um teste de stealth e superaram a percepção passiva. Nesse caso, a ameaça não foi percebida. Aí sim você aplica o efeito surpresa. O efeito surpresa, então, o que ele é? No final das contas, ele é uma condição. Ele também é uma condição. E ele é uma condição que funciona no primeiro turno do combate. E quem tiver com esse efeito, né, surpreendido, com essa condição surpreendido, ele não pode mover, não pode fazer ações e não pode fazer reações até o turno dele, até o final do turno dele. É isso, resumidamente é isso. E é válido reforçar que, de uma forma geral, o mestre determina esses parâmetros, né? E o efeito surpresa ele é individual. Então uma criatura pode estar, um aliado pode estar surpreendido e o outro não é uma coisa em grupo. Isso depende, é individual. Quem não percebeu aquela ameaça está naquela condição no primeiro turno da batalha. Então eu trouxe aqui para a gente entender como é que funciona o passo a passo de um combate, de uma batalha, né? O primeiro ponto é a gente determinar quem está surpreso. Quem vai determinar isso é o jogador, que está na função do mestre, né, o DM, e a mecânica por trás, se for uma tentativa de emboscada, é essa, um stealth contra a percepção passiva. Ficou surpreso? Você tem, se você tiver num grid usando um tabuleiro, você vai ter a disponibilidade de todo mundo ali naquele tabuleiro. Se você estiver jogando com o teatro da mente, é ali que o mestre e os jogadores vão atuar como narradores. Narrador é nesse momento, eu estou narrando como que está aquela disponibilidade daqueles jogadores. E naquela hora que a narrativa está sendo construída, você tem as posições, o que cada um está fazendo, se ele está em cima da carroça, se ele está andando ao lado. Olha o exemplo do desenho. Tem um dos aventureiros que está viajando, ele está andando ao lado da carroça. Tem dois que estão guiando, um que está em cima de vigia. Isso tudo pode influenciar, e isso é narrado pelos jogadores, o que eles estão fazendo. O mestre complementa fazendo a narrativa da cena. E aí, quando tem essas posições estabelecidas a partir da surpresa gerada pela emboscada, todo mundo joga a iniciativa. Todo mundo vai fazer o lance de dado para determinar a iniciativa, e aí vai ter os seus turnos.
E resumidamente é isso. Então, o que eu quero trazer aqui? Que lembrar que quem tiver com aquela condição de surpresa, ou seja, as criaturas fizeram stealth e superaram a percepção passiva dela, isso vai funcionar no primeiro turno de combate dela. E não existe round round-surpresa na quinta edição. Não existe round surpresa. Na verdade, você determina a ordem e no primeiro round de batalha, quem tiver com a condição de surpreso, ele estará surpreendido até o final do turno dele dentro daquele primeiro round. A mecânica é essa. E lembrando, o que é round, né? A gente tem round e turno no combate. O round, que é a rodada, ele é a rodada inteira, ele representa 6 segundos. E naqueles 6, resumidamente, né, claro que a gente tem que pensar que Dungeons & Dragons é uma abstração, mas aquela rodada surpresa de 6 segundos onde todo mundo está agindo rapidamente, e a cada 6 segundos, para ficar didático, a gente separa esses cada 6 segundos de ação nos rounds, para ficar didático. Na prática é uma cena toda dinâmica. E dentro dessas rodadas, cada um tem o seu turno de ação. Isso é diferente de turno para round, e é isso que acontece. Então, se uma criatura ganhou a iniciativa, mesmo se ela estiver surpreso, no final do turno dele ele já perdeu aquela condição de surpresa, ele já não estará mais surpreso ainda no round, porque ele já passou o turno dele. Mecanicamente é isso. Porque o efeito surpresa ele acontece no primeiro turno de batalha. É isso. Resumidamente é isso. Então, o que você faz no seu turno, né, para a gente poder ilustrar? No seu turno você pode se mover ou fazer uma ação. É isso. Você tem movimento e ação no seu turno. Em adicional, né, você pode não fazer nada, se você não puder ou não quiser fazer nada. Mas em adicional existem algumas habilidades que te permitem fazer uma ação bônus. Então você tem algumas magias, você tem algumas habilidades de classe que te dão. Por exemplo, o Rogue, ele tem uma habilidade chamada Cunning Action a partir do nível 2. Que ele, como uma ação bônus, faz algumas habilidades particulares do Rogue. Então essas features, né, esses detalhes permitem se usar uma bonus action que você também faz no seu turno. Então no seu turno você move, age, né, você tem uma ação, um movimento e em alguns casos uma ação bônus. É isso. Mas existe ainda a reação, que ela não é no seu turno, ela pode ser no seu turno, mas ela é ativada por trigger. Né? Quando acontece um gatilho que ativa a possibilidade de usar uma reação, você pode usar. E você não poderá fazer mais de uma reação. Você faz uma reação, você só pode fazer de novo quando começar o seu próximo turno. Então a mecânica é essa. Todo mundo no seu turno move, age, em alguns casos faz uma ação bônus, e as reações são ativadas por gatilhos. Então se você tiver com a condição surpreso, até o final do seu turno você não move, não age, não pode dar reações. É isso. Nem bônus action, obviamente, que também é uma ação, só que é uma ação bônus. Então, mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui: a ação bônus e a ação, elas são coisas diferentes. A ação bônus, ela depende de algumas habilidades de classe e exemplos desse tipo. Beleza. Por que eu quero trazer isso? Pra gente lembrar que a gente tem o turno e o round, e eles são coisas diferentes. Então, essa mecânica, que é assim que a regra funciona, ela pode nos trazer algumas possibilidades de cenas que podem soar estranho. Porque como você não tem o round surpresa na quinta edição, o efeito de surpresa ele é uma condição do primeiro round de batalha que funciona só até o final do seu turno. Eu trouxe aqui para ilustrar um dos probleminhas que podem acontecer se você sempre aplicar a regra ao pé da letra. Eu trouxe aqui a situação, vamos supor que você tem um draconato num parapeito e um assassino vem, ele preparou toda uma cena para fazer essa cena de assassinato. E ele quer usar a habilidade dele, que é a habilidade de assassinar, mas essa habilidade ela funciona quando o alvo está com a condição surpreso. E nessa condição, o dano que ele causar é um dano crítico. Então, pensando em Rogue, né, ele vai dobrar os danos do sneak attack e tudo. Ou seja, a mecânica vai suportar a narrativa dele de ser um assassino eficiente. Só que numa situação dessa, se você aplicar a regra ao pé da letra, como que você faria para aplicar essa regra ao pé da letra, para construir essa narrativa e resolver esse conflito mecanicamente ao pé da letra?
você teria determinação de surpresa, que o mestre pode simplesmente determinar que ele está surpreso porque a narrativa foi muito boa, ou ele pode pedir o teste de stealth contra a percepção passiva. Existem alguns detalhes que têm que ser construídos, né? Se existe alguma magia, um feitiço de alarme, alguém que pode perceber essa cena. Mas uma vez que esteja determinado, beleza, teve um sucesso, o assassino se aproximou escondido, imperceptível ao alvo. Aí você tem o estabelecimento das posições. Aqui na cena eu já mostrei como é que seriam as posições, né? Só para ilustrar. E aí você tem os turnos. Rola a iniciativa para ter a distribuição de turnos. Na mecânica ao pé da letra, se a criatura que está no parapeito, o Draconato que está no parapeito, ganhar a iniciativa, ele não vai poder agir nem se mover no seu turno, mas uma vez que é anunciado o ataque do Rogue, ele não estará mais na condição de surpresa, porque ele ganhou a iniciativa. Então no primeiro round de batalha, ele estará surpreso até o final do seu turno. Ele ganhou a iniciativa, não faz nada, passou o turno dele, vem o turno do assassino ainda naquele primeiro round. E nessa situação, ele poderá fazer um ataque, mas o alvo não estará mais com a condição de surpresa. Então a habilidade de assassinar não funcionaria. Isso se a regra for seguida ao pé da letra nessa forma. O que eu quero falar sobre isso? Primeiro, espero que tenha ficado mais claro, né, como é que funciona a condição de surpresa, como é que define as ordens de batalha e tudo. Que é uma dúvida que eu recebi, alguns pedidos na internet além do Alan. E eu acho bacana a gente esclarecer isso mecanicamente, como funciona. Não existe round surpresa e tudo, espero que tenha ficado claro. Mas eu também quero trazer a ideia de que o sistema da quinta edição, ele veio suportado com parâmetros e diretrizes para a gente flutuar de acordo com a necessidade, de acordo com a lógica, se aquilo faz sentido ou não. Por que quero dizer isso? E por isso eu acho que a seção 0 é importante. Porque a gente tem que ver que isso é uma ordem de combate. E eu nunca tive numa situação dessa, que eu mostrei aqui agora, de uma tentativa de assassinato narrativa. Eu nunca estive numa situação dessa, nem como mestre, nem como jogador, nunca estive. Mas talvez, se eu estivesse como mestre, numa situação dessa, em que um jogador fizesse uma tentativa de assassinato num NPC, por exemplo, que é o Draconato, e a gente chegasse nessa situação, eu não tenho certeza se eu iria seguir a regra ao pé da letra, ou seja, se eu iria seguir esse passo a passo, determinar a surpresa, rolar a iniciativa, e caso o Draconato ganhasse a iniciativa, eu não daria condição de surpresa para ele mais, e o Rogue atacaria sem condição de surpresa. Eu não sei, porque isso tem que ser avaliado caso a caso. É por isso que a gente tem que pensar bem na seção 0, de alinhar bem essas propostas. Porque se a gente seguir ao pé da letra, não é problema, a regra é assim, não funcionou o efeito surpresa e segue a vida. E aí a gente lidar com isso, né? Você dá uma de Dungeon World, passa a narrativa pro Rogue e fala o que aconteceu para não funcionar o efeito surpresa, o que ele percebeu rapidamente ali, né? Ele não está mais surpreendido. Isso você pode ajustar e seguir ao pé da letra. Mas talvez faria sentido você manter a condição de surpresa até o final do round inteiro e não até o final do turno dele, para que não seja tão ferido aquela cena narrativa, porque a regra nesse caso, a regra da quinta edição, ela já é prevista assim, ela não é toda engessada. Então você pode fazer pequenas articulações se fizer sentido. Eu não estou falando que tem que fazer, não sei se eu faria, mas é uma coisa que a gente tem que pensar numa situação dessa, né? Que ao pé da letra, via de regra, não funcionaria. E é claro que existem como você, dentro da mecânica, buscar corrigir isso. Porque existem ferramentas em que você pode ter vantagem na iniciativa, né? Tem um monte de coisa que você pode buscar para corrigir essa mecânica dentro da mecânica. Mas isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Então por isso que eu trouxe esse vídeo, que eu queria saber o que vocês acham, como vocês fariam numa situação dessa, que é uma situação que eu nunca vivi como mestre nem como jogador na quinta edição, mas é uma situação que, se a gente seguir a regra ao pé da letra, a gente tem esse tipo de desafio a confrontar, né? Mas de uma forma geral é isso. Apesar da gente ter esses pontos que são discutíveis, a mecânica é essa, não tem, de uma forma geral, resumidamente é isso. A gente tem que entender que existem uma série de condições no jogo, você pode estar encantado, você pode estar restrained, né, cego, e no final das contas, surpreso é uma condição. Ele é uma condição que acontece no primeiro
round de batalha que termina, na verdade, no final do seu turno do primeiro round. É isso. E o passo a passo, espero que tenha ficado mais claro para quem tinha dificuldade. E é isso. No final é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixe de comentar, porque é um tipo de discussão que eu quero ver mais como é que se faria numa situação dessa. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.